paz do Senhor, querido professor de escola bíblica ou líder de grupo pequeno, grupo de crescimento, grupo de estudo bíblico. Uma alegria, mais uma vez, nós estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e, claro, sempre compartilhando ideias, sugestões para que cada aula seja única, especial, de grande crescimento e amadurecimento para o corpo de Cristo. Nós estamos falando dessa revista Milagres de Jesus e hoje vamos para a lição de número 12. Estamos chegando aí na reta final, né? Passou muito rápido esse trimestre. E a lição de número 12 vai falar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. O nosso texto está em Lucas 7, do 11 ao 17, e o texto-chave que nós separamos é o verso 14, que diz assim: E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Nós, para ganharmos tempo, nós vamos deixar para que a leitura bíblica você depois estude, mas nós queremos então entrar no texto e na introdução para que nesse momento nós venhamos tirar dessa lição lições preciosas que eu tenho certeza que vai sim edificar cada um dos nossos alunos. Na nossa introdução, a gente pode destacar a pergunta que está ali, né? Será que, de fato, Deus vê o nosso sofrimento? Você pode começar perguntando para os seus alunos, né? Quantos deles já se sentiram em algum momento que parece que estava dando tudo errado na vida, que até mesmo o Senhor os abandonou e assim por diante. E podemos, claro, fazer um paralelo com os próprios Salmos, que nós vamos ver muitas vezes questionamentos assim: Deus, aonde tu estás? Estás presente? Quanto tempo vai demorar? Até quando esconderás a face de mim? Perguntas humanas, quando a vida dói, né? E você pode começar falando justamente disso, que a vida do ser humano vai ter momentos onde parece que a aflição é tanta, a angústia é tanta, que parece que Deus não está nos contemplando. Mas como nós veremos na lição, a história é bem diferente. O ponto 1 diz assim: quando a situação piora, e o ponto 1 fala assim: as dores da vida. Você já pensou sobre a mulher desta história antes dela enfrentar essa situação dolorosa? Ou seja, você, professor, neste 1.1, você pode, de fato, fazer uma recordação de como eram os costumes naquela época e quem sabe fazer ali os seus alunos imaginarem, né? Ativar a imaginação deles para se lembrar como que era o casamento naquela época, o processo de nascimento de um filho e assim por diante, porque nós vamos estar falando dessa mulher. Uma mulher que, como todas as jovens da época, elas sonhavam em casar, sonhavam em constituir família. E eu fico imaginando, né, o dia que essa mulher encontra, talvez na própria cidade de Naim, um homem que a desposa e casam, e tem aquela festança, e o casamento está mil maravilhas, eles estão felizes. E eu fico imaginando o dia que essa mulher apareceu grávida, parecia que a vida estava perfeita. E de repente, pelo que nós vamos olhar nos relatos bíblicos, o marido morre e ela fica viúva. E ela fica viúva quando tem apenas um filho. E aí, você, professor, já pode, claro, também explorar a questão da viuvez naquele tempo. Ou seja, uma mulher que ficava viúva naquela sociedade, não tinha voz, não tinha vez, porque dependia da figura masculina, totalmente diferente dos nossos dias. Mas essa mulher, ela tinha uma carta na manga, podemos assim dizer, que era esse filho masculino, esse filho homem. Porque um filho homem daria continuidade à família, daria um lugar na sociedade para aquela mulher. Mas também nós vamos ver que na fase de adolescência para a juventude, esse jovem também vem a morrer. Por isso, o ponto 1 fala justamente dessas dores da vida. E o 1.2, então, intensifica esse relato, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Se já estava ruim o fato dela ser viúva, ter que tocar a vida sem o marido, agora ela perde a sua única esperança, perde o seu filho. Quando a Bíblia nos relata essa história, você pode, quem sabe, fazer uma comparação com outras histórias e nós identificaremos que estamos diante de um quadro de intensa aflição. Talvez
um dos quadros de maiores aflição de todas as pessoas com a qual Jesus encontrou, que nós temos relato, porque essa mulher estava de fato com o coração dilacerado. E é claro, como eu fiz questão também de colocar aqui na revista, você, professor, pode explorar para aplicar para os alunos na vida de cada um de nós a questão da insegurança do futuro, né? Porque aquela mulher sem o marido já estava insegura, mas ainda restava esse resquício de esperança na vida do filho, e quando ele se vai, parece que o futuro se escurece, parece que não existe mais possibilidade das coisas darem certo, né? E muitas vezes na vida, nós seres humanos pensamos assim, pensamos que não tem como agora as coisas melhorarem, dar certo e assim por diante. Então, é uma oportunidade muito excelente que nós temos nessa lição de refletir a respeito da insegurança que muitas vezes está no nosso coração concernente ao futuro. O aplicando o texto do ponto 1 vai dizer assim: quando a dor é agravada e o desespero chega, devemos acreditar que ainda não chegou o fim. E mais um ponto para você, professor, explorar, né? E aplicar, claro, na vida dos alunos, reforçando isso, que aquele que está no controle de toda a história cuida de nós. E se nós confiarmos em Deus, nós podemos ter certeza que a dor, o caos, a aflição extrema não é o ponto final da nossa vida. O ponto 2 vai dizer então que Jesus vai para Naim, Jesus vai a Naim. E o 2.1, a cidade de Naim. Algumas informações que nós temos a respeito dessa cidade, uma delas é que é uma cidade irrelevante, podemos dizer assim, nas histórias bíblicas. O curioso é que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o único lugar que é mencionada é aqui. É uma cidade que se distanciava a 14 quilômetros ali de Nazaré, por volta de um dia de caminhada de Cafarnaum, onde Jesus geralmente estava, chegou até a morar em Cafarnaum, e nós vamos ver que, por ser insignificante, não tem muito o que falar dessa cidade. Agora, eu fiz questão de, nesse último parágrafo aqui do 2.1, dizer assim: Naim significa tranquilidade, calma, conforto, mas naquele dia em que a morte chegou para o filho da viúva, a pequena vila vivia o oposto de tudo isso. E é uma grande verdade, porque tem momentos na vida parece que o turbilhão vem, as tempestades chegam e as coisas parecem sair fora do controle. Era o que aquela viúva vivia na cidade da tranquilidade. O 2.2 vai dizer assim: Jesus vai socorrer um coração aflito. E aqui, professor, a ideia que você deve explorar nesse ponto é justamente o fato de que, diferentemente de muitas outras passagens bíblicas e milagres que Jesus realizou, nós não vamos ter ninguém chamando Jesus para que socorresse, para que ajudasse, para que estendesse a mão. É bem diferente de outros quadros, onde as pessoas gritam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, a minha filha está na cama para morrer. Enfim, as pessoas vão atrás de Jesus procurando milagre. Nesse caso aqui, você não vê ninguém, não tem um mensageiro, pelo menos não está registrado, que veio de Naim para chamar Jesus, para que Jesus fosse lá ressuscitar. Não. Interessante, né, que eu acredito que o Senhor se moveu de íntima compaixão, porque Ele era Deus e Ele sabia sim do que estava acontecendo, e as lágrimas dessa mulher chegaram aos céus. Então Jesus vai lá para socorrê-la. Eu acredito nisso, o que mostra que Deus é um Deus que enxerga as nossas dores e enxerga as nossas lágrimas. Eu fiz questão de, no último parágrafo do 2.2, colocar assim: o salmista nos lembra que nenhuma lágrima derramada diante de Deus é esquecida, mas que todas elas estão registradas. E daí está o Salmo 56:8, que vai dizer justamente isso, né? Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, e não estão elas escritas no teu livro, Senhor? Ou seja, mais um ponto para ser explorado no sentido de que quem chora para Deus não chora em vão. Quem chora para Deus vai sim ter resposta, vai ter consolo. Quem chora para Deus, nós podemos ter essa certeza que o Senhor recolhe as nossas lágrimas no sentido de que Ele sabe, Ele vê, Ele entende, Ele sente, Ele está disposto a ajudar. O Senhor não negligencia o nosso sofrimento. Isso é precioso, porque quando a gente sabe que Deus está vendo o nosso sofrimento, aí já começa a nascer uma esperança real.
porque Deus está contemplando as nossas lágrimas. O 2.3 vai falar do cortejo fúnebre, né? Quando Jesus, então, ele chega a Naim. E é interessante porque o texto vai dizer que Jesus chega com uma multidão e vai falar de uma coisa interessante, né? Uma multidão e seus discípulos. Ou seja, parece que no meio da multidão muitos não eram discípulos, talvez eram de curiosos que estavam seguindo Jesus. E Jesus vai então até Naim e os cortejos se encontram, um cheio de vida, o outro cheio de morte, um liderado pelo mestre da vida, o autor da vida, o outro liderado por um jovem dentro de um caixão ao lado da sua mãe que chorava pela sua morte. As caravanas se encontram. Interessante que Jesus, ele não cumpre nenhum dos protocolos básicos, né? Ali na revista do professor, do mestre, tem algumas adições que vão justamente falar das tradições rabínicas, né, do povo de Israel e do povo judeu, que fala justamente que os rabinos criavam regras para todos, inclusive tinha regras de como a pessoa deveria se portar num cortejo fúnebre que saía de uma cidade, porque os corpos eram enterrados do lado de fora dos muros, né? Eles não concordavam em enterrar dentro, mas tinha que ser fora. E é claro que a gente fala muitas vezes, né, nesse episódio, que era um caixão, mas não era bem um caixão, porque a gente tem essa ideia ocidental de um caixão, mas o judeu, eles não constroem um caixão de madeira. É como se fosse uma prancha, porque aquele corpo, ele está enfaixado, ele está em panos, né? Enrolado em panos, em cima daquela maca. E quando ele é levado ao cemitério para ser enterrado, aquela maca não fica lá, então o corpo é só com o pano enterrado mesmo na terra. Até hoje, em Israel, é assim. Interessante, né? A caravana está saindo para enterrar fora da cidade e Jesus agora está entrando e, como eu falei, Jesus não cumpre os protocolos, porque como os rabinos ensinavam, para você não interromper um cortejo fúnebre, porque é um momento de dor, é um momento da família lamentar a perda, né? E vivenciar realmente aquele luto, a pessoa que queria se solidarizar com a situação deveria ir para o final da fila. No final da fila acompanha e depois você então cumprimenta ali os familiares e parentes enlutados. Mas Jesus não, Jesus vai direto em direção àquela mulher. E o que é mais curioso, para não dizer assustador, Jesus ele age de uma maneira muito estranha ao falar para a viúva para não chorar. Não chores, né? Eu sempre, quando falo desse texto, eu digo que se tivesse lá, é bem provável que a maioria das pessoas normais teria dado um cascudo em Jesus, né? Como que você pede para uma mãe que perdeu um filho não chorar? Porque isso faz parte do processo do luto, da vivência do luto. Mas nas nossas limitações nós falamos isso. Jesus é aquele que vai muito além, ele pode fazer o impossível. Mas enfim, nesse ponto, quando a gente está falando desse cortejo fúnebre, professor, você pode explorar essa questão de nós enxergarmos e olharmos para a maneira que Deus age, que muitas vezes está totalmente fora do nosso esperado. Nós colocamos uma expectativa achando que Jesus ele tem que fazer assim, assim, assado, mas nem sempre Jesus vai fazer assim, assado. Geralmente o Senhor ele faz totalmente de uma maneira exclusiva, de uma maneira que muitas vezes assusta, que choca, porque ele é Deus, mas ele sabe e ele tem moral para fazer o que lhe apraz. Então, trabalhe nessa área, para que nós não venhamos limitar as nossas expectativas de acordo com as concepções humanas, mas deixar que Deus tenha liberdade para agir na nossa vida. Aplicando o texto do ponto 2, vai dizer assim: é confortante saber que as nossas lágrimas estão sendo acompanhadas e que servirmos um Deus que vem ao nosso encontro no momento da dor. Ponto 3. Jesus se importa. E aqui a gente precisa, claro, aplicar isso para a nossa vida, né? Primeiro ponto ali, o 3.1 vai dizer assim: ele nos vê. Jesus tinha os olhos fixos na pessoa que mais sofria naquele momento. É lindo quando
Lucas, né, na sua sabedoria, ele vai deixar bem claro que o Senhor viu aquela viúva. Ou seja, a gente responde a pergunta que a gente fez lá na introdução: cadê o Senhor? Será que Ele não me vê, não vê o meu sofrimento, que eu estou angustiado? A resposta é essa: Ele vê, Ele vê. Que os nossos alunos possam sair edificados das nossas aulas, entendendo que sim, Deus vê, Deus está contemplando, inclusive os dias de lamento, sofrimento, dor e angústia. E o 3.2, Ele não só vê, mas Ele também tem compaixão, porque o texto declara, né, que o Senhor moveu-se de compaixão por aquela mulher. Interessante, quando a gente fala em compadecer, não é apenas, eu senti alguma coisa, senti pena, não. Compadecer é padecer junto, é padecer com. Ou seja, é viver o sofrimento junto, né? E é lindo porque se você pegar qualquer divindade de outra religião, você jamais vai encontrar isso. Um Deus como o nosso, um Deus que se encarna, um Deus que desce, um Deus que vem viver o que a gente vive, um Deus que sabe o que é a dor da traição, sabe o que é uma dor física, ele sabe o que é a dor de ser enganado, abandonado. Ele sabe, ele sabe. Por isso, nós podemos ter essa certeza que as nossas orações de lamento, de dor, de sofrimento não são em vão, porque Deus sabe que sofremos e sabe o que sofremos, como sofremos. O 3.3 vai então dizer que ele age ao nosso favor, né? Como eu falei, num cortejo fúnebre seria normal ele ir para o final da fila, mas ele intervém. Mulher, não chore, porque ele sabia o que ia fazer. E daí, quando nós olhamos para essa realidade, eu destaquei aqui no último parágrafo desse 3.3, de fato, nós não temos autoridade nem moral para fazer uma afirmação dessa, mas Jesus tinha. Que coisa linda que nós podemos aqui entender e aplicar para a nossa vida. Que o Senhor, Ele é aquele que tem moral para mudar situações. E daí nós entramos no 3.4 que fala justamente disso. O Senhor é aquele que transforma o desespero em esperança. Essa é a especialidade do nosso Deus, porque daí Ele chega para aquela mulher, não chore. Mas parece que o pessoal que estava conduzindo ali, o cortejo, parece que eles deram uma continuidade, né? Continuaram caminhando para enterrar o menino, e Jesus toca então ali no esquife, né? Toca naquela maca e de repente eles param. E daí o mais assustador, né? Aquilo que a gente falou, Jesus, ele faz coisas absurdas. Primeiro ele interrompe o cortejo, manda uma viúva não chorar, que tinha perdido seu filho, o único filho, e de repente agora ele começa a conversar com o defunto. E daí ele diz: jovem, a ti te digo, levanta. Olha só. Aqui, professor, eu acho que tem uma das coisas mais belas dessa lição que você precisa, sim, aplicar na sua aula, que é o quê? Todos viam aquele jovem morto como um defunto. E é bem provável que todos já estavam ali se dirigindo a ele como defunto, o morto. Mas Jesus não. Jesus não chama ele o defunto, o jovem morto. Não. Jesus chega para aquele jovem e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. Ou seja, o Senhor enxergava a vida onde estava a morte. O Senhor, ele enxergava força onde já não tinha força, fôlego de vida, esperança naquele jovem. Porque é exatamente isso que o Senhor faz com cada um de nós, aonde os outros olham e dizem: defunto, não tem jeito, acabou, é o fim, já era. O Senhor é aquele que intervém e vai declarando vida, porque Ele enxerga o potencial em cada um. E daí, professor, você tem aí uma infinidade de exemplos, né, que a gente pode usar. Um Pedro, onde todos viam, é um impulsivo.
Não, Jesus ele enxergava como um grande líder da igreja primitiva. O Tiago e o João são filhos do trovão. Não, 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 não. Eles são sim apóstolos do amor. Quem sabe um Saulo assassino de crente, perseguidor da igreja, um fariseu radical. Não, 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 não. Esse vai ser apóstolo dos gentios, porque o Senhor é aquele que consegue enxergar vida, esperança, bênção aonde o caos está instalado. Esse é o nosso Deus e você precisa fazer com que os alunos saiam dali cheios de esperança naquele que pode transformar o caos em ordem, a tragédia em triunfo, o desespero em esperança. O aplicando o texto do ponto 3 diz assim: a esperança foi restaurada no coração de todos e a multidão começou a glorificar a Deus. Não existe situação tão difícil que ele não possa solucionar. O nosso Deus é um Deus do impossível. Que história maravilhosa. Talvez alguém pode perguntar assim, então tudo voltou ao normal. Eu sempre digo, não, muito melhor que o normal, porque aquela mulher era uma viúva que tinha o seu filho até ele morrer, mas agora ela não tem apenas um filho, ela tem um filho ressurreto, ela tem um filho que encontrou Jesus, ela tem um filho que venceu o milagre, ela vivenciou o milagre, ou seja, ela agora tem um filho novamente vivo, mas ela teve uma experiência que marcou e transformou a sua vida. E eu fico imaginando como foi Seranaim depois desse episódio. Foi uma cidade marcante, uma cidade que provavelmente durante bons tempos ficou aí celebrando a vida desse jovem, o impacto que ele teve e, claro, a oportunidade de falar desse Jesus que o ressuscitou. A conclusão diz assim: por mais que a multidão da morte seja grande e barulhenta, quando o dono da vida chega, tudo muda para melhor. Naquele dia o enterro foi adiado, pois o dono da vida chegou e restaurou a esperança de alguém que não via mais sentido na existência. Creia sempre que o nosso Deus pode transformar a situação adversa. Que nós possamos colocar essa semente de esperança no coração dos nossos alunos e que eles saiam dali sabendo que nos dias difíceis, de extrema aflição, há um lugar para recorrer. É o nosso Jesus que restaura vida e esperança. Que Deus abençoe, que a sua aula seja excelente. Até a semana que vem.